Continuando então a correção da atividade 3, estamos na questão 3 e ela traz para nós o jogo Moviletrando, é um jogo que foi desenvolvido no Laboratório Larva da Universidade do Estado de Santa Catarina. O objetivo dele estava atrelado à alfabetização, mas também, se eu não me engano, foi usado para trabalhar a lateralidade. A lateralidade é essa consciência corporal em relação ao espaço e de lados direito e esquerdo, tá? O jogo aqui consistia, então, eu tenho uma letra alvo e dentro as outras letras que aparecem na tela eu preciso alcançar aquela letra alvo. O que acontece aqui, ele é do tipo Exergame, ou seja, o corpo do jogador é utilizado, né? Então a área onde eu tenho como referência o que seria o controle do jogo, ela vai coincidir com o elemento alvo para então dizer, ele tocou no objeto. Então o Exergame ele usa bastante dos movimentos corporais para fazer esse controle do jogo. Bom, então o objetivo básico dele é então fazer esse pareamento de letras, existe a pontuação e o tempo, tá? Para cada jogada. A pergunta aqui então é o seguinte: esse jogo é sério ou casual? Pelo próprio configuração que foi dada na introdução da questão, ele é um jogo sério, ele tem um público muito específico, que são síndromes de Down, para fazer o atendimento voltado à alfabetização. Então ele é um jogo sério, ele tem um propósito definido. A variação na dimensão do objeto-alvo, no caso das letras, reduz ou aumenta a dificuldade? Se a gente pensar que eu preciso de área de contato entre a minha mão e o objeto-alvo, o fato de eu reduzir o tamanho do elemento-alvo faz com que eu aumente essa dificuldade, porque a minha precisão de alcance precisa ser maior, tá? Então, neste caso, reduzir o tamanho do objeto vai fazer com que eu aumente a dificuldade. A presença de tempo para efetuar a tarefa é um elemento de mecânica ou level design. Aqui nós temos, pode ser com que o tempo, para alguns referenciais teóricos, se enquadraria como mecânica, tá? Que aí depende da interpretação que a gente faz do conceito de mecânica. Do ponto de vista que nós estamos trabalhando, a mecânica está associada à regra básica do jogo, ou seja, o objetivo do jogador. O objetivo do jogador aqui é parear as letras. Então o tempo ele é um improve, uma coisa a mais para tornar este jogo mais dinâmico e, por consequência, mais difícil. Então ele é um elemento de level design, ok? Dentro do nosso referencial teórico. Capturar as letras é uma mecânica ou level design? Então, pelo argumento anterior que eu expliquei, capturar as letras é a mecânica, é o objetivo, a tarefa a qual nós temos que executar. As letras não alvo funcionam como elementos de indução ao erro ou obstáculos. Aqui também vai depender do referencial teórico. Então vamos só entender a diferença entre essas duas. As letras não alvo seriam aquelas que seriam as letras erradas. Como é que elas seriam uma letra de indução ao erro e por que não seriam um obstáculo? Vamos supor aqui, nossa letra alvo é o I. Vamos supor que em vez do A tivesse o J. Percebam que nós temos a mesma natureza, o elemento alvo e o outro objeto, ele possui a mesma natureza, são letras, e o fato de ser J teria um aspecto muito parecido com o I. Então, em termos perceptivos, né, da percepção visual, eles seriam muito próximos. Então, ele está fazendo qual a função ali? Me enganar, portanto, me induzir ao erro, ou forçar a minha atenção para perceber esse contraste, essa diferença entre eles. Então, aqui é um elemento de indução ao erro. É certo ou errado o meu pensamento. O obstáculo já ele está ali para me gerar ou uma distração ou até complicar um pouco mais a minha vida, mas não de que eu tenho que pensar se é certo ou se é errado, mas é porque eu preciso fazer mais movimentos para atingir o meu objetivo, ou eles estão ali realmente para gerar uma distração, me atrapalhar, fazer com que eu tenha um desvio, aumentar o meu caminho. Então, o obstáculo ele tem essa
dualidade de atenção, mas não no sentido de eu ter que analisar se é correto ou se é errado. Quase pode até ser um elemento neutro, ok? Então, a próxima questão agora, nós temos a questão 4, que fala sobre o jogo iBlueit. O jogo iBlueit, ele é um jogo também sério, foi desenvolvido também no Larva para reabilitação respiratória. Este jogo, se a gente for aqui olhar na interface dele, nós temos aqui a fase 1, a mesma fase 1, porém com nível 9, que é o nível 1, a fase 2 e a fase 4. O que a gente pode notar aqui? Como é que funciona a mecânica, na verdade, do jogo? Ele tem esse dispositivo, que foi denominado Pitaco, que é o dispositivo de controle do jogador, é por ali que ele controla o player. Então ele vai respirando e conforme esses ciclos respiratórios é que o tubarãozinho, que é o player, ele vai sendo movimentado, ok? Então na primeira fase o objetivo aqui do tubarãozinho é capturar esses objetos. Então ele vai respirando, soltando, né? Inspira e expira, a fim de tocar nos objetos. Na segunda tela a gente tem o nível 9 agora. O que a gente percebe de diferença? Os cenários, os elementos gráficos são os mesmos, então isso já induz a pensar que estamos na mesma fase ainda. Porém, a distância entre esses elementos é maior. Então aqui a gente já tem um aspecto de level design. A mecânica é a mesma, capturar objetos, porém o level design aumentou no sentido de que a distância entre os objetos foi aumentada, fazendo com que o esforço respiratório do jogador também fosse maior. Mas digamos que quem analisou o jogo não sabia dessa questão da respiração, fosse só mesmo no controle. Mesmo assim, eu teria que aqui a distância, o tempo de manutenção do tubarão é diferente dessa distância aqui que eu preciso de capturar ele, ok? Quando passamos para essa tela, a gente percebe que tem uma mudança brusca nos elementos gráficos. Isso já é uma indução de que eu estou mudando de fase. E de fato eu estou aqui na fase 2. Mas não só os elementos gráficos mudaram, como também a estratégia que o jogador precisa aplicar. Vejamos. Enquanto que aqui o tubarão está deitadinho e ele precisa navegar capturando os objetos, nessa fase percebam que o tubarão ele vai estar na posição mais vertical e o objetivo agora não é capturar, e sim desviar dos objetos. E aí, vamos pensar assim, mas é a mesma coisa, ele continua subindo e descendo. Bom, será? Vamos pegar o jogo de pega-pega, um jogo físico. O deslocamento corporal, de fato, é o mesmo, mas o objetivo do jogador mudou totalmente, pensando em estratégia. É diferente eu ter que pegar alguém no jogo do pega-pega e eu estar fugindo de alguém. Então, da mesma maneira aqui, mudou. Então, enquanto na primeira fase eu tinha que capturar, agora eu tenho que desviar. Do ponto de vista do jogador, se a gente fosse pensar exatamente como o jogo funciona, em termos de respiração também há uma diferença muito grande. Aqui eram ciclos respiratórios e então aqui eu já vou precisar manter mais tempo a minha respiração, ou seja, eu com os pulmões cheios ou eu com o pulmão vazio. Por fim, a gente também percebe, se vocês olharem, o tamanho do objeto-alvo aqui, que é bem pequenininho, e o tamanho do objeto-alvo aqui, na segunda fase. Percebam que mudou bastante. Aqui, diferente do que a gente tinha no Moviletrando, o aumento na variação, na dimensão do objeto-alvo, ele faz com que o jogo se torne mais difícil. Tá? Por quê? Porque eu tenho um tempo maior de desvio, uma distância maior para desviar dos objetos-alvo. E aqui a gente volta a ter uma mudança drástica nos elementos gráficos, mudando novamente a fase. O player volta a ter que capturar os objetos, porém agora esses objetos, além de estarem verticalmente mais próximos, horizontalmente eles também estão mais próximos, ok? Então agora vamos ver as questões, como é que elas apresentam para a gente. Então, na primeira tela e na segunda, o tubarão está capturando os objetos, sim, a primeira fase traz isso, e a estratégia de level design foi aumentar a distância entre eles, correto? Aqui, ó, distância de um dedo
aqui agora toda essa distância aqui, tá? Porque o mouse não tá para ver muito, tô indo com o dedo. Vamos ao próximo. Diferente dos níveis, a transição entre fases requer uma mudança drástica, correto? Neste jogo, os elementos gráficos é um indício, sim, de uma tela azul passou por uma tela laranja. Na fase 2, a mecânica muda. O tubarão precisa desviar dos objetos, correto? Para aumentar a dificuldade, a estratégia foi variar a dimensão do objeto, correto também. Na última tela, o tubarão volta para a posição da primeira horizontal, ou seja, ele volta a capturar, e a estratégia de level design foi a presença de tempo. Falso, vamos voltar lá. Presença de tempo, ela esteve em todas elas, assim como a presença de vidas, ou seja, eu recebo penalidades quando eu erro. Então, isso não foi uma estratégia de uma fase para outra, ela sempre teve. Era um aspecto do level design já presente desde o início, ok? Aqui a estratégia para aumentar a dificuldade não foi o tempo, e sim a aproximação dos objetos-alvo. Por fim, a presença de contagem de vidas, que é aquele coraçãozinho ali no centro, indica penalidade pelos erros, sim, e recompensa pelos pontos. Exato. Então, estamos corrigidos. Agora a gente vai no próximo vídeo com a questão 5 e 6, tá bom? Valeu!